Vamos lá, vamos abrir o nosso papo matinal aqui com os dados de uma pesquisa Datafolha, divulgada na edição dessa terça-feira do jornal Folha de São Paulo. Segundo o Instituto, a maioria dos brasileiros defendem que educação sexual e assuntos políticos façam parte do cotidiano dos alunos e professores dentro das escolas do país. 54% concordam com debates e aulas sobre sexualidade e 71% acham que a escola também deve ser palco para debates sobre temas políticos. As duas conclusões da pesquisa batem de frente com ideias do governo Bolsonaro, que já mostrou disposição em limitar conteúdos com temas de política e de sexualidade e gênero nas escolas. E aí, vamos lá. Esses dados aí causam a vocês, meus companheiros de bancada, algum tipo de surpresa? Vamos lá, Caio, e aí, o que você acha? Eu acho que aqui a gente pode separar aí a discussão em dois temas, né? Porque ele fala dos temas a serem tratados em sala de aula, ele fala de educação sexual e discussão política, né? Aqui é importante dar uma desesquerdizada no tom da matéria. Eu me informei sobre ela via Folha de São Paulo, afinal se trata de uma matéria do Datafolha, né? Ele diz então sobre o movimento Escola Sem Partido. Ele prevê limitar o que o professor pode falar em sala de aula e, na maioria dos casos, vetar menções à política, né? Isso não é verdade. A gente já colocou, inclusive no debate anterior, com a brilhante participação do Joel Pinheiro da Fonseca, nosso colega de Jovem Pan, que o que se discute no Escola Sem Partido é a pluralidade de ideias. Inclusive a crítica do Joel foi no sentido de que uma pluralidade total seria praticamente inviável, né? Então é isso que está falando, dar até espaço. Porque a dificuldade de regular isso, como é que você vai regular a questão, né? Dentro de uma universidade, quem é que tende a falar diante de um olhar, de uma ótica da direita, ou quem tende a falar diante de uma ótica da esquerda? Existe uma dificuldade já aí, né? Na verdade, a regulação, como a gente chegou numa conclusão, acho que não na época da nossa discussão, mas o aluno é que acaba regulando isso. Se o debate é bom, não se chega a conclusão nenhuma, né, Edgar? Mas, na verdade, o aluno que é o regulador disso, né? Na verdade, assim, essa é uma lei que ela simplesmente elenca de direitos e garantias constitucionais do aluno, né? E ela previne o quê? A propaganda político-partidária, que é muito difícil da exposição de ideias. Então, assim, é uma questão de bom senso e de tratar os excessos. Por exemplo, é vedado ao professor convocar alunos, por exemplo, do ensino médio, para manifestações políticas, né? Não é papel dele. Ele não pode aproveitar a audiência cativa do aluno em sala de aula, que está em posição vulnerável. Portanto, assim, na relação professor e aluno, é óbvio que o aluno está sujeito ao professor, depende do professor para passar de ano, inclusive, para tirar boas notas. O professor pode fazer da vida do aluno um verdadeiro inferno, se ele quiser, ele tem poder para isso, né? Isso dentro da normalidade. A gente não está falando dos casos excepcionais dos professores que sofrem ameaça e violência por parte dos alunos, mas enfim, esse é o ponto, né? Ele fala outra coisa também, que a abordagem desses dois assuntos, né, educação sexual e discussão política, nas escolas tem sido alvo de ataque nos últimos anos por parte de grupos conservadores e religiosos. Ninguém está atacando, vamos dizer assim, o tema em si, mas os excessos relacionados ao tema. Então, no campo da educação sexual, geralmente a gente teve esse debate aí recentemente sobre a história de ideologia de gênero e sexualização precoce das crianças. E sobre discussão política, você usar a sala de aula para fazer proselitismo político-partidário. E aqui é muito questionável também, o Datafolha está insistindo, Edgar, naquela metodologia do concorda em parte, discorda em parte, sabe? E aí ele junta tudo no bolo. Então a conclusão é que no tocante à discussão sobre política, 71% das pessoas concorda que política tem que ser tema. E tem mesmo, né? Inclusive, política tem zona de contato com história, tem zona de contato com... É intrínseco à educação em si. O que não pode acontecer é, como a gente já denunciou aqui, usando o excelente trabalho do jornalista Tares Guaraci, de você ter, por exemplo, um livro didático, como é o caso do Nova História Crítica do Brasil, que vendeu 10 milhões de exemplares distribuídos aí nas escolas, que enaltece o movimento sem terra. Você não pode ter um livro didático de português que no 6º ano tem uma imagem do Lula
né, que está preso por corrupção e lavagem de dinheiro, para ilustrar o capítulo sobre expressão oral. Não pode ter um livro para vamos dizer assim, jovens do 9º ano, em que tem a imagem do Fidel Castro sob o título Reconstrução dos Sentidos do Texto. Esse tipo de coisa que eu tô falando. Deixa eu só aproveitar para colocar, para a gente poder conversar a respeito. Eu, por exemplo, vivi e estudei em escola estadual, escola pública, e nos livros de história tinham lá também as fotos dos generais, que eram os presidentes. Sim. E se você ver pela tua linha de raciocínio, também está errado, não deveria ocorrer. Depende do que está falando sobre o general. Pois é, mas a gente se olhar... Se for uma propaganda dele, certamente. E se olhar de forma genérica, o que você pode falar pode dar um entendimento também que o professor carrega uma figura maligna de quem está ali para aliciar jovens, para doutrinar, manipular, para fazer proselitismo político. Não é a totalidade da questão, eu não acho que está próximo a isso. O professor não é inimigo de aluno. Eu acho que tem sim. Professores que tendem a um lado e tem professores que tendem a um outro lado. Talvez o que a gente tenha experienciado nos últimos anos é uma tendência maior, ou levemente maior, ou maciçamente maior, aí depende do ponto de vista, de uma questão ideologizada para o lado da esquerda, digamos. Pode ser que isso tenha havido. Eu acho que uma das coisas mais piores que podem acontecer no ensino é qualquer tipo de doutrinação, porque eu acho que o importante é o diálogo e o debate. Eu acho que não tem problema nenhum você ler um livro que defenda o MST, se isso depois for debatido, discutido, se outros pontos forem abordados, porque a verdade é que existem várias publicações que tendem ou não para um lado ou para o outro, né? Então a diversidade é importante, a diversidade das obras apresentadas e o debate que acontece em sala de aula. Não há problema nenhum ter um livro que defenda o Lula, se depois em aula as coisas forem debatidas, os fatos forem expostos, uma pesquisa com o que saiu na empresa seja trazido e a gente consiga desenvolver no aluno, que eu acho que é o mais importante, o senso crítico. Mas esse exemplo é excelente. O Caio falou, esse exemplo é excelente, porque imagina, vamos pegar no caso concreto, né? Então, por exemplo, falando aí de novo do livro Nova História Crítica do Brasil, né? Que se propõe a ser um livro crítico, exaltando inclusive Mao Tse-tung como grande estadista, responsável pelo maior número de mortes na história da humanidade, esse cara. Grande fome na China, não vamos esquecer disso. Olha a situação do aluno, Paulinha. Imagina que ele tem não um professor, mas sim um caso excepcional, como o Edgar bem colocou, de um militante disfarçado de professor. Então, um professor de história fazendo proselitismo político em cima desse livro. Durante um ano, Edgar, durante o ano letivo, esse aluno, ele está sujeito exclusivamente, do ponto de vista do ensino da história, a um professor e a um material didático. Então, assim, no que depender do currículo, e lembrando aqui que isso é uma prestação de serviço do Estado, ele só vai ter acesso à visão desse professor nesse livro didático, naquele período destinado a isso. A questão tá... Mas a gente também dele... não pode achar que o aluno é tão indefeso. Não, sim, mas vai dele buscar outras fontes de informação e tal. Só que, pensando na realidade de um adolescente, eu não sei como foi a adolescência de vocês, mas eu tinha mais o que fazer do que ficar buscando fontes alternativas para os livros. Eu já tinha dificuldade de lidar com as matérias que me eram apresentadas, né? Sim. Então, esse que é o contexto. Eu estou alinhado com a Paulinha, tem que ter pluralidade de ideias. Mas a gente discute em sala de aula os assuntos. Eu já falei aqui, por exemplo, que eu tinha um professor de história que era pró-ditadura. Bom, deixa eu passar a bola pro Vini. Não, só uma eu fiquei pensando enquanto o Caio falava, Vini, não sei se você teve a mesma impressão, qual seria a saída para isso? Se quem determina o conteúdo que vai nos livros didáticos é o Ministério da Educação, digamos. Sim. Então, o Ministério da Educação está submetido sempre a um governo. A interferência do governo também. É uma interferência do governo. E aí você tem, de certa forma, uma ideologia em prática também. Uma defesa de um lado. Agora, só se atentando aos números, Edgar, também, o que me passa a impressão é que quando a pessoa é abordada de uma forma genérica, ou seja, você defende que a política seja tratada dentro da sala de aula e que a sexualidade seja tratada dentro da sala de aula, ela tende a responder que sim. Mas quando você coloca ali algum conteúdo específico ou a forma como isso está sendo passado, aí ela tende a apresentar algum tipo de resistência, como foi aquele livro do kit gay, ou outras manifestações. Vamos deixar bem claro. Outras manifestações de professores. Aí elas falam, não, aí eu já prefiro que isso não seja feito. Então é difícil você também
determinar como isso pode ser feito ou não dentro de uma sala de aula. Deixa eu só falar aqui, eu até anotei aqui umas coisas, porque eu queria deixar clara a minha posição aqui frente a essa questão. A gente debateu mais a questão envolvendo a política, que o Caio trouxe, mas a questão, por exemplo, da sexualidade, né? O que revela essa pesquisa, o que ela faz é que ela coloca em xeque um discurso oficial e bota lenha no embate de ideias sobre a sexualidade baseado em conceitos que vêm aí, obviamente carregados das posições ideológicas, com cada grupo aí tendendo e pensando e pesando a mão para o lado que lhe garanta esse ativo político, porque é um ativo político e esse tema representa sim um ativo político junto ao grupo que dá suporte a essas ideias. Quer dizer, o Bolsonaro fala para o grupo que o elegeu e é simpatizante das suas ideias. O governo que estava aí falava para o grupo que o colocou no poder, que também suporta as ideias. Eu entendo que, na verdade, a gente, com relação especificamente à sexualidade, tá? A gente não pode empobrecer o debate baseando-se apenas no pensamento binário, o famigerado pensamento binário da ministra, que falou, olha, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que até o Caio, que defende o governo, puxou a orelha da ministra Damares por essa questão. Ela, na verdade, dá uma posição, falando isso, simplista, uma questão que é muito complexa, que envolve, por exemplo, a autoaceitação do indivíduo, que não se vê encaixado dentro de um padrão estabelecido, de um padrão imposto. E, por outro lado, o acolhimento do ambiente escolar de quem se sente e se entende fora desse padrão estabelecido sexual. E diferente. Eu entendo que os profissionais aí também têm toda a relatividade de quem está qualificado para ensinar e tratar do tema com os seus alunos. Isso compete ao governo fazer essa regulação de quem é que vai estar à frente dos alunos para lidar com assuntos tão complexos. Garanta, pelo menos, no mínimo, o acolhimento para que a pessoa que se entenda diferente se sinta livre para ser e se entender o que ela realmente é. E para lidar com problemas futuros, por exemplo, porque a gente vive em uma sociedade que acha feio, em tese, já que essa pesquisa pôs expor terra por terra, acha feio que garotas engravidem aos 13, 14 anos, o que de fato é um problema, é precoce. Sim. Mas é muito feio falar de educação sexual e falar de sexo quando muito jovem, porque afinal de contas, em tese, os pré-adolescentes e os adolescentes não estão prontos para falar de sexualidade, mas uma vez que o problema acontece, não sabe acolher e discutir, não previne e depois não resolve do outro jeito. Eu não tô falando aqui de resolver com aborto ou com qualquer coisa do tipo. A vergonha só é a questão só é discutida depois, é isso que eu quero dizer. Edgar, tarde demais discutir uma vez que a adolescente já tá grávida, porque não teve educação sexual antes. Uhum. É importante discutir tudo antes. Uma linha só. Eu tinha uma pimenta pra jogar sobre esse assunto, fica pra próxima sobre a questão da educação sexual, mas só fazer uma errata, né? Que eu defendo o governo quando ele acerta, né, Edgar? E isso tá sendo muito mais comum do que gostaria a torcida da Arquibancada Vermelha.